Bom, seguindo aí nas nossas dicas de direito administrativo para a nossa prova da ordem, 36º exame, que vai acontecer aí no dia 23 de outubro, vamos falar agora de licitação e vamos focar na Lei 14.133 de 2021. A gente tem naquela parte de conteúdo programático que é voltado para a segunda fase, as duas leis de licitações, né? Apesar da gente ter isso para a segunda fase, aquilo ali, de uma certa forma, a gente tem uma ideia do que a banca pode cobrar na prova como um todo, primeira e segunda fase. Mas a gente está percebendo, eu percebi já, que a banca tem dado prioridade à nova lei de licitações. Desde o 34º exame, ela vem fazendo perguntas acerca da nova lei de licitações, tá? Então, é a nova lei de licitações que a gente vai focar. E aí eu quero falar sobre licitação dispensável e licitação inexigível. Eu tô com isso na minha cabeça para essa prova do dia 23 de outubro. Veja, a ideia de licitação dispensável e licitação inexigível, a gente tem na Lei 8666, estudamos isso na faculdade, isso acompanhou a gente durante muitos anos, é uma lei de 93, ela só vai ser revogada em abril do ano que vem, ou seja, em abril de 2023. Por enquanto, ela está vigorando ao lado da nova lei de licitações. A administração pública pode optar, né, qual a lei ela vai se utilizar para um procedimento licitatório, se é a lei antiga ou se é a lei nova. Então, a gente está num período de concomitância legislativa. A banca poderia cobrar as duas? Poderia, mas a gente tem percebido que a banca tem dado ênfase à nova lei de licitações. Então, licitação dispensável está na lei antiga, está na lei nova? Tá. Licitação inexigível está na lei antiga e está na lei nova? Está. Então, vamos lá. Focando na lei nova. Claro que se tiver uma comparação com a lei antiga e nessa comparação tiver uma diferença que pode ser algo que chama a atenção do examinador, eu vou falar com você, eu não vou dar esse mole, né? Às vezes, nesse quadro comparativo é que a gente pega a questão da prova. Então, preste atenção. Primeiro, o que é uma licitação dispensável? Não, antes de mais nada, vamos lembrar o seguinte. Qual é a regra? Licitar, prof. A regra é a licitação. A regra é a licitação. Está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Princípio da obrigatoriedade de licitar. Artigo 37, inciso 21 da Constituição. Só que quando você olha o inciso 21, né, do artigo 37, o que você percebe? Que o próprio Constituinte disse que em algumas hipóteses a licitação não aconteceria. Ou seja, a licitação seria afastada por algum motivo e haveria uma contratação direta. E é isso que a gente vai estudar agora. Contratação direta, olhando algumas hipóteses da licitação dispensável e a licitação inexigível. Agora sim, licitação dispensável. O que é? É um ato discricionário para o administrador público. Por quê, prof? Porque é o seguinte, quando você pega para fazer a leitura do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021, artigo 75 da Lei 14.133 de 2021, você vai ver que aquelas hipóteses que constam no artigo 75, cujo rol é taxativo, você vai verificar que são situações que, se a administração quiser, ela licita. É viável a competição. Mas não é conveniente para o interesse público que a licitação aconteça. Por motivos diversos. Vamos lá. O artigo 75, inciso 1 e 2, e já toma cuidado, porque os valores previstos no artigo 75, inciso 1 e 2, já foram atualizados por um decreto de 2021, tá? Se você tiver com o site do Planalto aberto ou no seu próprio Vadimeco, é possível que conste ali o decreto 10.922 de 2021, se eu não me engano é esse o decreto. Ele atualizou esses valores que estão no artigo 75, inciso 1 e 2, e de outros artigos também. E aí você vai perceber que o 75, inciso 1 e 2, as situações que estão ali elencadas, a licitação é dispensável por causa do valor do contrato.
A administração entende que é um valor pequeno e que se fizer a licitação ela gastaria mais, então contrata diretamente. Então, a justificativa para a licitação dispensável, que consta no artigo 75, inciso 1 e 2, cujos valores já foram atualizados, então não seriam mais 50 mil, não seria mais 100 mil, seria mais do que isso, tá? Você vai verificar que esses valores foram atualizados, mas mesmo assim continua como hipótese de licitação dispensável pelo valor do contrato. O valor, então, não é tão vultuoso, então é melhor contratar diretamente, e aí o administrador, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, na sua discricionariedade, ele dispensa a licitação. Então, um dos motivos pode ser o valor do contrato, artigo 75, inciso 1 e 2. Mas a gente também pode ter outras situações. Por exemplo, o 75, inciso 8. Esse eu chamo muita atenção. O artigo 75, inciso 8, trata de contratações emergenciais. Isso também era muito utilizado à luz da Lei 8666 de 93, lá no artigo 24, inciso 4. Aqui vale a pena a gente fazer um quadro comparativo. Lá na Lei de 93, artigo 24, inciso 4, trabalhando a licitação dispensável, contratações emergenciais. O legislador trouxe isso também para a nova Lei de Licitações, artigo 75, inciso 8. Então, eu estou focando no 75, inciso 8 da Lei 14.133 de 2021, que trata de uma situação de licitação dispensável e o motivo vai ser uma contratação emergencial. Gente, nós passamos um período muito complicado de pandemia. A gente está com alguns resquícios, né? Mas, graças a Deus, a gente não está vivendo mais o que a gente viveu no início da pandemia. O início da pandemia foi muito complicado, a gente teve uma série de medidas e ali a gente teve o exercício do poder de polícia na veia, né? Limitando, condicionando os nossos direitos em prol da coletividade. E situações de urgência, de perigo, de calamidade, de situações críticas como a gente passou na pandemia, no auge da pandemia, não dava para parar para fazer uma licitação, por exemplo, para fazer compra de bens, utensílios, materiais, equipamentos relacionados à questão da saúde. A gente nem precisa dominar o direito administrativo para isso, é questão de bom senso. A situação era muito urgente, pessoas morrendo, então precisava de contratações emergenciais. Contratações emergenciais do artigo 75, inciso 8 da Lei 14.133 de 2021, também a situação do artigo 24, inciso 4 da Lei de 93. Isso é tão importante, isso foi tão importante na época da pandemia, que a lei que foi criada para enfrentar a pandemia, no seu corpo também trazia uma situação de dispensa de licitação. Então, nós tínhamos a época, no início da pandemia, a Lei de 93 vigorando, com a situação de contratações emergenciais no 24, inciso 4 da Lei de 93, a Lei de enfrentamento à pandemia também com uma situação falando de dispensa de licitação dispensável para a compra de bens, insumos, utensílios, equipamentos, tudo relacionado ali à prestação do serviço à saúde. E veio a Lei de 2021, mantendo as contratações emergenciais, e eu uso como exemplo as contratações emergenciais que foram feitas no período da pandemia, porque eu repito, a situação muito crítica, não dava para parar para fazer uma licitação e tinha que contratar diretamente com a dispensa de licitação. Eu quero que você faça esse raciocínio. As situações de licitação dispensável, elas se caracterizam dessa forma. São situações particularizadas, que não se encaixam com a formalidade e a demora excessiva de um procedimento licitatório, que também é custoso. Então, a gente viu os exemplos do 75, inciso 1 e 2 da Lei Nova de Licitações, onde a licitação era dispensável, é dispensável por questão do valor do contrato. Agora, eu estou te mostrando um exemplo mais importante ainda, que é muito cobrado em prova e foi muito utilizado no período de pandemia e continua sendo utilizado. Contratações emergenciais. Na Lei Nova está no artigo 75, inciso 8. Na Lei de 93 está no 24, inciso 4. Não dá para parar para fazer licitação, vamos contratar diretamente uma contratação emergencial. Essa vai ser a justificativa. Ok.
Por que eu estou mencionando nesse momento o artigo da lei de 93 e o artigo da lei nova? Porque há diferença. Vamos lá. Se você pegar o artigo 75, inciso 8, eu vou abrir ele aqui. Abra também. O artigo 75, inciso 8 da nova lei de licitações. Vamos lá. Artigo 75 da lei 14.133 de 2021. Vamos lá. Artigo 75, inciso 8. Artigo 75, caput. É dispensável a licitação. Então, a gente está trabalhando com a licitação dispensável, onde a competição é viável, a licitação é materialmente possível, mas os casos ali elencados no artigo 75 não seria conveniente fazer a licitação. E eu agora estou de olho no 75, inciso 8, que são as contratações emergenciais. Inciso 8. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, por exemplo, compra de materiais relacionados à prestação do serviço à saúde, que é parte de equipamentos, de máscaras, de medicamentos, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano. Atenção, na lei nova o prazo máximo é de 1 ano. Se você for lá na lei de 93 e olhar o artigo 24, inciso 4, esse prazo de 1 ano lá é um prazo de 180 dias. Cuidado com essa diferença. De acordo com a lei de 93, esse prazo é de 180 dias. Na lei nova, esse prazo passou a ser de 1 ano. Cuidado com isso. Além disso, então fala aqui, concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Ok. Isso aqui, agora que eu vou ler para você, também é novidade na nova lei. Não tem na lei de 93. E vedada também a recontratação de empresa já contratada com base no dispositivo neste inciso. Então, fazendo uma comparação entre o 24 e o inciso 4 da lei de 93, contratações emergenciais, também uma hipótese de licitação dispensável, isso não mudou. Olhando o 75, inciso 8 da lei 14.133 de 2021, também contratações emergenciais. O que a gente verifica de diferença? O prazo, lá 180 dias. O prazo máximo aqui, 1 ano. Aqui, vedada a recontratação da empresa já contratada com base nesse dispositivo. Isso não tem na lei de 93. É só você abrir o artigo 24, inciso 4 da lei de 93, o artigo 75, inciso 8 da lei 14.133 de 2021, que você vai ver a diferença. Isso sempre caiu muito em prova. Não caiu ainda para a gente, até o atual momento, não caiu para a gente ainda essa diferença que a gente tem na lei antiga e na lei nova. Eu acho que isso pode ser cobrado. Tudo bem? E aí, então, licitação dispensável, guarda. É um ato discricionário para o poder público. É viável a competição, é materialmente possível a licitação, mas não é conveniente que ela aconteça. Fica de olho nesse artigo 75, inciso 8, que são as contratações emergenciais. Cuidados com os valores que foram atualizados no artigo 75, inciso 1 e 2, tá bom? Vamos agora falar de licitação inexigível. Aí a gente vai voltar um pouquinho na lei nova, artigo 74. O artigo 74 da nova lei de licitações, da lei 14.133 de 2021, traz para a gente as situações de licitação inexigível. Eu quero que você entenda primeiro que é uma inexigibilidade de licitação ou chamada licitação inexigível. Queridos, presta bem atenção. Quando a gente estuda licitação, né, que a gente pega para estudar a teoria no módulo de direito administrativo, o que a prof fala? Licitação tem a grande ideia da licitação é viabilizar uma competição isonômica
para buscar um negócio mais vantajoso para a administração. É claro que quando eu falo aqui de uma isonomia, eu estou falando de uma isonomia formal, mas pelo amor de Deus, não se esqueça da possibilidade de um tratamento desigual para o desigual na medida das suas desigualdades, como, por exemplo, um tratamento desigual para as microempresas e empresas de pequeno porte. Isso é possível, isso está na nova lei de licitações, estava na lei antiga, está no Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Isso não fere o princípio da isonomia. Por quê? Porque é a chamada isonomia material, tratar o desigual de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, voltando aqui para a ideia principal, viabilizar uma competição isonômica, formal, material, ok? Para buscar um negócio mais vantajoso para a administração pública. Meu amor, vê se você concorda comigo. A competição, então, é um pressuposto fático. É necessário para que haja a licitação. Então, quando eu me deparo com uma situação que torna a competição inviável, não há como exigir a incidência da regra licitar. Daí, a licitação é inexigível. É por isso que quando você pega o artigo 74 da Lei 14.133 de 2021, você vai verificar que está escrito no caput, é inviável a competição. Apareceu isso na prova, é inviável a competição, já sabe. Licitação inexigível. Mas faça o raciocínio. Faça o raciocínio. Se a ideia da licitação é viabilizar uma competição e eu estou diante de uma situação fática em que a competição é inviável, não há como exigir a regra de licitar. Então, a licitação passa a ser inexigível. Ou então a gente vai chamar de inexigibilidade de licitação. Prof, mas o que torna a competição inviável? Ó, eu vou fazer um resumo com palavras-chave que podem te ajudar na prova. Se a banca falar de singular, uma única pessoa tem o que a administração precisa. Se a banca falar de exclusividade, se a banca falar de notória especialização, então, se essa ideia de singular, exclusivo, notória especialização, você já sabe que a licitação é inexigível. Por quê? Porque se eu sou singular, se eu sou exclusiva, se eu tenho uma notória especialização, então, uma ideia de singularidade, exclusividade, notória especialização, se eu só eu tenho o que a administração precisa, quem é que vai competir comigo? Ninguém. Então, me contrata diretamente. Entendeu? É isso. Se torna inviável a competição por questão de singularidade, de exclusividade, notória especialização. E aí haverá contratação direta por inexigibilidade de licitação. É o artigo 74 da Lei 14.133 de 2021 e é o artigo 25 da Lei 8666 de 93. Rol meramente exemplificativo, ok? Rol meramente exemplificativo, diferente da licitação dispensável, tá? Cuidado. Ainda no artigo 75, eu quero chamar a atenção do artigo, do inciso, 75 não, perdão. Ainda no artigo 74, que a gente está falando de licitação inexigível. Ainda no artigo 74 da Lei 14.133 de 2021. Aí agora a gente tem uma novidade, tá? Ainda no artigo 74 da Lei 14.133 de 2021, falando de licitação inexigível. A gente tem uma novidade aí. Vamos aqui ao inciso 4. É uma situação, é uma hipótese de licitação inexigível, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Credenciamento, guarda isso. Nós temos um conceito do que é credenciamento no artigo 6º, inciso 43 da Lei 14.133 de 2021. Artigo 6º, inciso 43, você tem o que é
Credenciamento. Credenciamento foi positivado na nova lei de licitações como uma hipótese de inexigibilidade de licitação, tá? Isso já existia, prof? Na lei de 93, não. Mas já existia na jurisprudência do TCU e do STF. Então, o que aconteceu de importante? O legislador positivou no corpo da Lei 14.133 de 2021 o credenciamento como hipótese de inexigibilidade. Algo que antes da nova lei de licitações era apenas uma jurisprudência consolidada no TCU e no STF. Então, isso tem a sua relevância. E isso a banca ainda não cobrou até o atual momento. Então, cuidado com o 74, inciso 4, que o credenciamento, além dele ser, por exemplo, também um procedimento auxiliar à licitação ou às contratações diretas, previsto lá no artigo 78, também é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. E o conceito de credenciamento, que eu acho legal você fazer a leitura, está no artigo 6º, inciso 43, da Lei 14.133 de 2021, tá? Então, eu dou essa dica aí de credenciamento como uma hipótese de licitação inexigível. Ainda dentro de licitação, para a gente sair desse assunto, eu quero falar com você sobre a modalidade leilão. Por quê? Porque o leilão, na nova lei de licitações, é uma modalidade licitatória tanto para alienar bens móveis quanto bens imóveis. Então, se não for caso de licitação dispensada, que a gente tem na nova lei de licitações, a gente também tem a licitação dispensada, lá no artigo 76. Se não for caso de licitação dispensada, vai ter a licitação e vai ter que ter uma modalidade licitatória para alienar bens. A modalidade licitatória, leilão, na nova lei de licitações, serve tanto para alienar bens móveis quanto bens imóveis. Por que eu estou chamando a atenção disso? Que eu acho que pode cair na nossa prova. No último exame caiu uma modalidade concurso. Muito fácil, gente. Foi o parágrafo único do artigo 30 da nova lei de licitações que caiu. Muito fácil. Concurso, todo mundo sabe o que é um concurso, né? Para a escolha do melhor trabalho técnico, artístico, científico, a pessoa recebe um prêmio, uma remuneração e cede os direitos autorais para a administração pública. Eu estava esperando ver um diálogo competitivo, como veio na prova da Polícia Civil aqui do Estado do Rio de Janeiro, cuja banca era a FGV. Estava esperando um leilão, que na nova lei de licitações, como eu disse, serve tanto para alienar bem móvel quanto bem imóvel. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque na lei de 93 não é assim. O leilão, na lei de 93, a regra é alienação de bem móvel. Excepcionalmente, você teria sendo utilizado para bem imóvel. Só que agora, na nova lei de licitações, o leilão é para alienação de bem móvel e bem imóvel. Claro, quando não for caso de licitação dispensada. Cuidado. Vou te dar uma dica. O artigo 6º, que é um artigo que traz definições, o artigo 6º, que é um artigo que traz definições, ele vai conceituar todas as modalidades licitatórias da nova lei de licitações. O artigo 28 traz as modalidades da nova lei de licitações. Lá no artigo 28 você tem o pregão, você tem a concorrência, você tem o concurso, você tem o leilão e você tem o diálogo competitivo. No artigo 28, você tem o rol de modalidades da nova lei de licitações. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. O leilão eu chamei a atenção, né? Que serve tanto para alienar bens móveis quanto imóveis. O diálogo competitivo também tem que ficar de olho porque é uma novidade. Na verdade, é uma novidade no ordenamento jurídico. Isso é inspiração europeia. Muito chique, né, gente? Mas para a tua prova objetiva, para a galera da segunda fase é tranquilo, porque está na legislação, então a pessoa vai estar com a lei marcada, não tem perigo nenhum. Agora, para você que vai fazer primeira fase,
que a tendência é a banca usar a literalidade do artigo, tem uma dica aqui para te ajudar no estudo. Artigo 6º, inciso 38 ao 42. Artigo 6º, inciso 38 ao 42. Você vai encontrar o conceito e as características de cada modalidade licitatória utilizada na nova lei de licitações. Artigo 6º, inciso 31 ao 42. Você vai ter tudo lá. Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo, tá tudo lá. Os conceitos. E é legal que também tem quais os critérios de julgamento que vão ser utilizados nas modalidades licitatórias. Porque você não pode confundir modalidade com critérios de julgamento. As modalidades são as que estão no artigo 28. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Os critérios de julgamento estão no artigo 33 da nova lei de licitações. E nesse artigo 33 da nova lei de licitações, a gente tem duas novidades em relação à lei de 93. Nós temos dois critérios de julgamento previstos no artigo 33 da nova lei de licitações que não constam na lei de 93, que é o maior desconto e o maior retorno econômico. Então, o artigo 33, ele também é importante para a prova, porque a gente tem os critérios de julgamento para a escolha da melhor proposta. E eu repito, temos duas novidades no artigo 33 da nova lei de licitações, fazendo uma relação com a lei de 93. Na lei de 93, a gente não tinha isso. É o maior retorno econômico e o maior desconto. E aí, como eu disse a você que aquele artigo 6º, né, inciso 38 ao 42, traz o conceito, as características das modalidades licitatórias, você vai ver para cada modalidade licitatória qual o critério de julgamento que vai ser utilizado. Então, eu vou te dar a dica. Quando você lê lá sobre o pregão, você vai ver que o pregão é para aquisição de bens e serviços comuns, continuou igualzinho como é até hoje, né? Aquisição de bens e serviços comuns, resumindo assim para você. E o critério de julgamento que vai ser utilizado no pregão, antes era só o menor preço. Na nova lei de licitações passou a ser o menor preço ou o maior desconto. Cara, isso pode cair na nossa prova. A banca bota uma questão cuja modalidade é o pregão, você vai ter que identificar que a modalidade é o pregão, aquisição de bens e serviços comuns, e vai te perguntar qual o critério de julgamento que pode ser utilizado. Aí você já sabe, tá na lei. Na definição de pregão, lá no artigo 6º, você vai ter os critérios de julgamento. Menor preço ou maior desconto. Se a modalidade for a concorrência, e a modalidade vai ser concorrência quando não for pregão, isso é fato. Quando a modalidade for a concorrência, todos os tipos, todos os critérios de julgamento, menos o maior lance, podem ser utilizados. Olha lá o conceito de concorrência no artigo 6º. Vai falar quando é que vai ser utilizada a concorrência, o que é a modalidade de concorrência e quais os critérios de julgamento que vão ser utilizados nessa modalidade. Todos, menos o maior lance. Por que o maior lance não pode ser usado? Porque o maior lance, meu amor, só pode ser usado no leilão. Maior lance é um critério de julgamento que só pode ser usado no leilão. Então não serve para o pregão, não serve para a concorrência, não serve para o concurso, mas serve para quem? Para o leilão. E aí, por isso que eu estou te dizendo, vai por mim, leia o artigo 6º, incisos 38 ao 42, porque você vai ter tudo o que você precisa de conceito e características e critérios de julgamento para cada modalidade. Claro que você não vai deixar de ler os artigos específicos de modalidades na lei, né? Então, o artigo 28 traz as modalidades, mas quando você vai no artigo 29 da nova lei, vai falar de pregão e concorrência. Quando você vai no artigo 30, vai falar de concurso. Quando você vai no artigo 31, vai falar de leilão. Quando você vai no artigo 32, vai falar de diálogo competitivo. Tem que ler. Na nossa última prova de primeira fase, no 35º exame, caiu a literalidade do parágrafo único do artigo 30, falando do concurso. Então, é uma parte que, para a primeira fase,
tem muita relevância. Tudo bem? Ok? Então, essa parte de licitação eu entendo que é importantíssimo para a prova, tá? Da Lei 14.133 de 2021, no que pertine à licitação, ok? Vamos falar um pouquinho agora de contratos administrativos, ainda na Lei 14.133 de 2021, que eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos que eu entendo que sejam relevantes para a prova. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, o contrato administrativo, ele tem a característica da bilateralidade, da comutatividade, e o contrato administrativo típico, que é aquele que a gente verifica uma relação de verticalidade, isso é um termo que a Maria Silvia de Pietro usa, relação de verticalidade, porque existe um pé de desigualdade entre as partes na relação contratual, uma vez que a administração pública estaria no topo e o particular, o contratado, estaria embaixo, ou seja, há uma supremacia de posição da administração pública em relação ao contratado, algo que a gente não vê nos contratos em âmbito privado, por exemplo, celebrado entre eu e você, onde existe um pé de igualdade, né? E por que essa relação de superioridade, ou melhor, por que essa relação de verticalidade? Por que essa supremacia da posição da administração pública em relação ao contratado? Você deve estar pensando assim, prof, é para atender um interesse público. Veja, até mesmo quando a administração celebra um contrato privado, ou seja, um contrato regido predominantemente por normas de direito privado, ela está focada no interesse público, ela não pode se desviar disso, ok? Seria melhor você entender essa relação de verticalidade, essa supremacia de posição da administração pública nessa relação contratual com o particular, porque nos contratos administrativos, gente, é sempre assim, tá? A administração pública de um lado e o contratado particular do outro. Quando a gente fala contratos administrativos, esse tipo de contrato que a gente está falando, regido pela Lei 14.133 de 2021, que passa a ser aí o Estatuto Geral, né, a Lei Geral de Licitações e Contratos, eu estou falando das partes como contratante, a administração pública, contratado, o particular. Isso você verifica até no artigo 6º, que traz definições, né, o artigo 6º da Lei 14.133 de 2021, que a gente já até comentou sobre ele quando a gente falou sobre licitações. Por que eu estou falando isso? Para você não confundir com consórcios públicos, né? Consórcio público é uma gestão associada. No consórcio público é que você vai verificar uma união entre os entes federados, tá? Por isso que consórcio público é chamado de gestão associada, uma cooperação entre os entes federados, né? A gente chama até de cooperação federativa, né? Enfim, é só para você não confundir. Quando a banca fala de consórcios públicos, é a união de entes federados. Quando eu falo de contratos administrativos, de um lado você vai ter a administração pública e do outro lado você vai ter o particular. E aí, voltando aqui para o contrato administrativo, eu tenho essa relação de verticalidade pela presença das cláusulas exorbitantes, tá? Pela presença das cláusulas exorbitantes. Essa parte que seria o estudo das cláusulas exorbitantes, eu entendo que é sempre um ponto muito relevante para a prova. Tá? Dentro do tema contratos administrativos, sempre o que me chama mais atenção, pela minha experiência à frente do exame de ordem já há muitos anos e concurso público, com as mais variadas bancas, FGV é uma grande conhecida, né? São 3 exames por ano, exame de ordem, fora as provas de concurso público que eu lido com a FGV. A gente verifica que o tema cláusulas exorbitantes ele é muito forte. Então, vamos lá. Aonde eu tenho as cláusulas exorbitantes na nova lei de licitações? Gente, é praticamente a mesma coisa que a gente encontra na lei antiga, na lei de 93, tá? Então, eu vou focar na nova lei de licitações, porque, como eu disse, a FGV, desde o 34º exame, está focando na lei nova. Então, cláusulas exorbitantes na lei nova, artigo 104. Tá? O artigo 104 eu tenho as cláusulas exorbitantes. E aí eu quero chamar a atenção de alguns detalhes, tudo bem? É muito comum a banca trabalhar com a primeira cláusula exorbitante, que é a alteração unilateral do contrato, tá? A alteração unilateral do contrato, que a banca chama, a legislação no 104, inciso 1, chama de modificação unilateral do contrato.
Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. A banca pode botar uma questão tentando puxar o seu tapete, né? Tipo, ela vai botar uma questão dizendo que a administração pública celebrou um contrato, posteriormente à celebração do contrato, ela verifica que é preciso aumentar o quantitativo nesse contrato e faz um acréscimo de 20% desse quantitativo no contrato. E te pergunta se a administração pode fazer esse tipo de coisa. Se o contratado pode se negar a aceitar isso. Ele não pode se negar a aceitar isso. Inclusive, se você for no artigo 125 da Lei 14.133 de 2021, você vai ver que ele está obrigado a aceitar, claro, desde que a administração pública atenda os ditames legais. Ou seja, faça as alterações dentro dos limites, por exemplo, previstos no artigo 125 da lei. Desde que, caso ela fazendo uma alteração unilateral, e isso venha a quebrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ela faça uma revisão nesse contrato para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É uma prerrogativa prevista em lei. A lei concedeu esta prerrogativa à administração. Veja que, sendo uma cláusula exorbitante, ela não precisa estar, em regra, escrita no contrato. Basta a administração verificar que há necessidade de utilizar essa cláusula para atender o interesse público de maneira mais eficiente. Ela lança a mão dessa cláusula, que é a alteração, modificação unilateral do contrato, que está no 104, inciso 1. Contudo, aí é que eu falo para você, é preciso observar os limites de acréscimos e supressões para cada tipo de contrato que está no artigo 125. O artigo 125 cai demais na nossa prova. Então, por exemplo, dissecando aí o artigo 125, eu quero que você foque nele. Se a administração celebrou um contrato de obra pública, e aí você acompanha na literalidade do artigo 125, se ela, por um acaso, celebrou um contrato de obra pública, ou de compras, ou de prestação de serviços, que ela vai ser a destinatária final, ela pode, diz a lei no artigo 125, fazer um acréscimo de até 25%, ou uma supressão de até 25%. Cuidado com o vocábulo até, tá? Mas também pode ser que seja um contrato de reforma de edifício ou de equipamento. Nesse caso, se o contrato for de reforma de edifício ou de equipamento, se a situação for uma reforma de edifício ou equipamento, só pode ter um acréscimo de 50%. Tudo bem? Então, a gente tem que ser muito fiel à literalidade do artigo 125, porque a banca cobra exatamente o que está no artigo 125. Ou seja, ela vai falar dessa cláusula exorbitante, que é a alteração unilateral do contrato. Ela vai querer que você saiba que isso é uma prerrogativa da administração, que o contratado está obrigado a aceitar, que é uma cláusula, uma prerrogativa que decorre da lei e não do acordo entre as partes. Então, ainda que não esteja previamente no contrato, o contratado não pode se negar a aceitar, ele está obrigado a aceitar, porém, a administração tem que observar esses limites para cada tipo de contrato que eu acabei de mencionar, que está no artigo 125. Cuidado com o artigo 125. Além disso, não esqueça que, alterando o contrato, caso haja um aumento do encargo para o contratado, né? E ele acaba tendo um prejuízo financeiro, ou seja, você percebe que com a alteração houve uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, os pratos da balança não estão mais alinhados como deveriam estar, encargo subiu e o lucro ficou aqui embaixo, é preciso fazer uma revisão. A revisão está no artigo 104, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021. Olhe para a revisão, que será feita por um termo aditivo, não existe cláusula de revisão, existe cláusula de reajuste para que o contrato seja reajustado com uma certa periodicidade, mas não existe cláusula de revisão. Caso a revisão seja necessária, porque aconteceu algo, um fato superveniente à celebração do contrato, que quebrou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, aí, nesse caso,
É um dever da administração fazer essa revisão por termo aditivo e é um direito subjetivo do contratado, tá? Então, eu chamo a atenção do artigo 104, inciso 1, 104, parágrafo 2º, que vai falar da revisão, e o artigo 125, principalmente, que fala dos limites em percentuais para essa alteração. Sempre prestando atenção no enunciado da questão, qual o tipo de contrato, para você saber qual o acréscimo ou supressão que pode ocorrer, ou se pode só ocorrer um acréscimo só, tá? Muito cuidado com os percentuais também. Além disso, nós temos o 104, inciso 2, que fala da extinção unilateral do contrato. Na lei de 93 vinha escrito rescisão unilateral do contrato. Aqui vem escrito extinção unilateral do contrato, não tem problema nenhum, só mudou a nomenclatura. Também é uma cláusula importante, porque você vai sempre perceber que é a administração que teria essa prerrogativa de cara pela lei de rescindir unilateralmente o contrato. Tudo bem? É ela. E aí os motivos podem ser diversos. Pode ser por questão de interesse público, pode ser por caso fortuito ou força maior, ou muitas vezes até por culpa do contratado. Os motivos que levam à extinção unilateral do contrato, ou melhor, que leva à extinção do contrato, os motivos, eles estão no artigo 137 da lei. O artigo 137 da lei vai falar dos motivos que levam à extinção do contrato, que é essa cláusula exorbitante do 104, inciso 2. Então, o 104, inciso 2, você faz um link com o 137 e veja ali os motivos. Você vai verificar que uma certa parte do artigo, a culpa seria do contratado, outra parte seria, por exemplo, questão de interesse público, outra parte seria, por exemplo, fatos imprevisíveis e inevitáveis. Ok. Até aí, tudo bem. O que eu quero chamar a sua atenção é o 137, parágrafo 2º. Muito cuidado com o 137, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Se tivesse que fazer essa prova no dia 23 de outubro, eu pararia para ler o 37, parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Por quê? Porque é algo que a gente não encontra na lei de 93. É uma situação em que, se aqueles fatos do 137, parágrafo 2º ocorrerem, e você vai ver que tudo é por culpa da administração, o contratado passa a ter direito subjetivo à extinção do contrato. Então, é algo que nós não tínhamos na lei de 93. Então, eu acho que a banca pode, por exemplo, pegar um desses incisos do 137, parágrafo 2º, botar na prova e fazer para você uma pergunta relacionada ao contratado ter direito subjetivo à extinção do contrato. Sim, ele vai ter. Por exemplo, se a administração, por um acaso, ultrapassa lá aquele limite do 125, você vai ver que o 137, parágrafo 2º, vai trazer uma situação dessa e, nesse caso, o contratado teria direito à extinção do contrato. Então, é uma novidade que a gente tem no 137, parágrafo 2º. Tudo bem? Cuidado. Além disso, o 137, parágrafo 3º, pode ser uma puxada de tapete. Por quê? Porque ali no 137, parágrafo 3º, existem algumas situações onde o contratado, ao invés de exercer o seu direito de ter o contrato extinto, ele pode optar pela suspensão do contrato até que tudo se normalize. Algo que nós não tínhamos antes na lei de 93. Na lei de 93, nós tínhamos ali a possibilidade, sim, da suspensão do contrato, diante de um inadimplemento da administração, e caso o contratado quisesse rescindir o contrato, ele ia para a via judicial. Já no 137, parágrafo 3º, parágrafo 2º, ele tem direito subjetivo à extinção do contrato. A lei garante para ele, diante daquele inadimplemento da administração. E no 137, parágrafo 3º, tem situações ali em que a lei deixa o contratado, ao invés de exercer o seu direito de ter a extinção do contrato, por inadimplemento da administração, ele pode optar pela suspensão do contrato até que tudo se normalize. Agora, cuidado, hein? Cuidado, porque no 137, parágrafo 3º, se a situação fática de inadimplemento da administração estiver linkada com uma situação de guerra, perturbação da ordem interna, calamidade, não terá o contratado direito à extinção do contrato ou à suspensão do contrato. Por quê? Porque seriam situações excepcionais que saíram de uma normalidade e que seriam, por exemplo,
justificativas para o inadimplemento da administração, tá? Então, muito cuidado com isso. Olhou a situação, é um inadimplemento da administração que a gente tem lá no 137, parágrafo 2º. Mas você vê que a banca bota aqui é uma situação de guerra, ou perturbação da ordem interna, ou calamidade pública. O que a banca está querendo de você? Que você saiba que nessas situações excepcionais, o contratado não tem como exercer tal direito previsto na lei. Porque é como se essas situações excepcionais servissem de justificativa para o não cumprimento da obrigação contratual pela administração pública. Então, eu peço a vocês que tomem muito cuidado com o 137, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, dentro dessas cláusulas exorbitantes, o 104, inciso 1 é importante, o 104, inciso 2 é importante, né? E em relação à extinção unilateral do contrato, cuidado com o 137, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Fechado? A parte de sanções também, tomem cuidado, tá? Porque a gente sabe que a administração pode aplicar sanções ao contratado diante de uma inexecução total ou parcial do contrato. É uma cláusula exorbitante também. Se você for no 104, inciso 4 da lei nova, 104, inciso 4 da lei nova, tá lá. A prerrogativa da administração de aplicar sanções ao contratado diante de uma inexecução total ou parcial do contrato. Gente, nada mais é do que o exercício do poder disciplinar, porque o poder disciplinar ele vai ser exercido sempre em relação àquelas pessoas que tenham um vínculo jurídico estreito com a administração, que se submetem a uma disciplina interna. E aí, se a pessoa faz alguma coisa de errado, a administração, claro, exercendo ali, vai exercer o seu poder disciplinar, essa prerrogativa também contratual, mas ela tem que garantir ampla defesa e contraditório. Fechado? E aí, dentro dessa parte de aplicação de sanções, a gente tem muita novidade na nova lei. Muitas novidades. Quero que você foque no artigo 155 e 156. Também acho que é importante a leitura para a prova. Artigo 155 ao 156. Você tem alguns dias aí antes da sua prova, né? Então, presta bem atenção. O artigo 155 vai trazer um rol de infrações administrativas, infrações que podem ser cometidas pelo licitante ou contratante. E a lei, dessa vez, fez um link. Ela pegou a lei nova de licitações, faz um rol de infrações e depois, no 156, ela faz um link. Para cada infração existe uma penalidade. É parecido com aquilo que a gente vê no Estatuto do Servidor Público, né? Lá no Estatuto do Servidor Público, na Lei 8.112/90, a gente vê as proibições e as penalidades. Aqui na nova Lei de Licitações, isso também está acontecendo. Tá? Isso também está acontecendo. Então, a gente tem as infrações no 155 e a gente tem as sanções correspondentes no 156. No 156, toma cuidado porque algumas coisas mudaram. Por exemplo, na lei de 93, tem uma penalidade chamada suspensão temporária, que só pode ir no máximo até 2 anos. Na lei nova, não é chamado de suspensão temporária e tampouco vai só até 2 anos. Na lei nova, essa penalidade ela é chamada de impedimento de licitar e contratar. É o 156, inciso 3. Impedimento de licitar e contratar, na lei nova. 156, inciso 3. Quando você vai para os parágrafos, você vai ver que esse impedimento de licitar e contratar é só com a administração que aplicou a sanção, tá? E esse impedimento de licitar e contratar, ele pode ser além de 2 anos. Então, cuidado. Muito cuidado. Outra penalidade, declaração de inidoneidade. Tem lá na lei de 93? Tem, só que está diferente na lei nova. Na declaração de inidoneidade, por exemplo, na lei nova, que é o 156, inciso 4, e também tem o parágrafo que vai falar da declaração de inidoneidade, pode ir até 6 anos. Então, qual é a minha dica para a parte de sanções? É ficar de olho nas infrações que estão no 155, e no 156, verificar essas diferenças de nomenclatura e principalmente de prazos. Então, na lei nova, não se chama mais suspensão temporária, se chama impedimento de licitar e contratar. E agora não é mais só até 2 anos, passa de 2 anos.
Declaração de inidoneidade, na lei nova. Na lei antiga também fala declaração de inidoneidade, mas na lei nova vai falar que pode ir até 6 anos. Outro detalhe, falei para você que o impedimento de licitar e contratar é só com a administração que aplicou a sanção. A administração pública sancionadora, o ente federado que aplicou a sanção. Com ele, o contratado fica impedido de licitar e contratar, por aquele prazo estabelecido nos parágrafos, que passa de 2 anos. Na declaração de inidoneidade, que a gente viu que pode chegar até 6 anos, algo que não acontecia na lei de 93, o contratado fica também impedido de licitar e contratar com toda a esfera do governo. Ou seja, os efeitos da sanção na declaração de inidoneidade é com toda a esfera do governo, enquanto que no impedimento de licitar e contratar é só com a administração sancionadora. Então, gente, o 155 e o 156 da Lei 14.133, importantíssimos para a prova. Tudo bem? Ok, vamos falar um pouquinho de PPP, parceria público-privada, que é o contrato de concessão especial que está na Lei 11.074 de 11.079 de 2000. Olha a cabeça da professora, para não falar errado. 11.074 de 2009. Afe Maria. Sabe o que é isso? É muita lei na cabeça. A lei da PPP, 11.079 de 2004. Acho que é isso. De vez em quando dá um... É isso mesmo. 11.079 de 2004. Essa lei vai falar da parceria público-privada e o que a gente precisa saber para a prova de PPP, que é um assunto que cai muito. Eu preciso saber das modalidades de parceria público-privada, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Na concessão patrocinada, lá no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 11.079 de 2004, mudamos de lei, Lei 11.079 de 2004, eu tenho a concessão patrocinada. O que eu preciso guardar para a prova da concessão patrocinada? A forma de remuneração do parceiro privado, que é a tarifa se somando a uma contrapartida pecuniária do poder público. Então, na concessão patrocinada, cuidado, porque tem a tarifa que é paga pelo usuário, uma vez que aqui o serviço é público, e é a coletividade que é a usuária direta, então o pagamento pela coletividade vai acontecer por meio de tarifa, mas só não é a tarifa que se soma a uma contrapartida pecuniária do poder público. Atenção! Se a banca disser para você que essa contrapartida pecuniária do poder público corresponde a mais de 70% de toda a remuneração do parceiro privado, nessa concessão patrocinada vai precisar de lei. Vou repetir. Na concessão patrocinada, a remuneração como é? É a tarifa que se soma a uma contraprestação pecuniária do poder público. Caso a banca coloque na prova que essa contraprestação pecuniária do poder público corresponde a mais de 70% de toda a remuneração do parceiro privado, vai precisar de legislação específica, vai precisar de uma autorização legislativa específica. Onde está esse comando da necessidade de autorização por lei específica? Artigo 10, parágrafo 3º. Artigo 10, parágrafo 3º. Tudo da Lei 11.079 de 2004. Prof, o que tem de importante na concessão administrativa? Nada demais. Mas cai na prova? Cai na prova, eu vou te falar como é que cai. Primeiro, você tem que se prender à literalidade do artigo 2º, parágrafo 2º da lei de PPP, que vai falar da concessão administrativa. Qual é o bizu para a prova? Você vai verificar pela literalidade do parágrafo 2º do artigo 2º da lei que a administração pública é a usuária direta e indireta. Ali no parágrafo 2º não se fala prestação de serviço público, se fala prestação de serviços. Veja que o parágrafo 2º do artigo 2º, quando fala de concessão administrativa, não fala da forma de remuneração do parceiro privado. Mas a gente sabe que a contrapartida será entregue pela administração pública.
Aqui não tem tarifa paga pelo usuário. Tudo bem? Na concessão administrativa, não tem tarifa paga pelo usuário. Olha aí o artigo 2º, parágrafo 2º, que não vai ter. O que a gente vai ter é uma contrapartida do poder público. E quais as espécies de contrapartidas? Elas estão elencadas no artigo 6º. E é isso que a banca vai te cobrar. Ela vai querer saber a literalidade do parágrafo 2º, do artigo 2º, que fala de concessão administrativa, que você tem que ler. E vai falar de contrapartidas que podem ser entregues pelo poder público ao parceiro privado. Onde estão essas contrapartidas? Artigo 6º. Não deixe de ler. Fora as modalidades, a gente precisa ficar atento a algumas características do contrato de PPP. Valor. Se a banca perguntar para você o valor de um contrato de PPP, não pode ser inferior a 10 milhões. Então, tem que ser igual ou superior a 10 milhões. Tu não pode ir para a prova sem saber disso. Isso vira e mexe, cai na banca. Essa semana mesmo eu estava trabalhando com turma de exercícios e estava lá uma questão da FGV falando sobre isso. O contrato de PPP, valor, não pode ser inferior a 10 milhões. Ou seja, tem que ser igual ou superior a 10 milhões. Ponto. Outra coisa, prazo. Prazo mínimo e prazo máximo. A lei da PPP traz prazo mínimo e prazo máximo. Prazo mínimo 5 anos, prazo máximo 35 anos. E esses 35 anos, meu amor, já contando com possível prorrogação. Não pode passar de 35 anos, mesmo com prorrogação. E, para a gente finalizar a PPP, que eu quero falar de um outro tema antes da gente terminar aí o nosso tempo. Modalidades licitatórias. Gente, se é um contrato que vai ser celebrado, que PPP é um contrato de concessão, a doutrina fala que é um contrato de concessão especial. Se é um contrato que vai ser celebrado, tu sabe que tem que fazer licitação. Em regra, tem que licitar. Aí a banca vai te perguntar, qual a modalidade licitatória para realizar uma licitação, para que ao final seja celebrado um contrato de PPP? Até abril de 2021 era só concorrência. Agora é concorrência ou diálogo competitivo. E isso não serve só para a lei da PPP não, tá? Aquele contrato de concessão da lei 8987 de 95, que a gente também estuda, que é o contrato de concessão comum, lá também a modalidade licitatória passou a ser concorrência ou diálogo competitivo. Ou seja, se a banca falar de contrato de concessão de serviços públicos, regido pela Lei 8987 de 95, ou regido pela Lei 11.079 de 2004, que normalmente ela não menciona a lei da PPP, ela fala que é um contrato de PPP, não me interessa. Os dois contratos são contratos de concessão de serviços públicos. Só que um é regido pela Lei 8987 de 95, o outro é regido pela Lei 11.079 de 2004. Claro que eles têm diferenças, porque senão não teria necessidade de ter criado uma nova lei. Mas aqui a gente tem um pé de igualdade. Qual? As modalidades licitatórias. Concorrência. Já era. Era essa. Já era essa. Só que quando veio a nova lei de licitações, a nova lei de licitações alterou a Lei 8987 de 95 e alterou a lei da PPP. E colocou o quê? Diálogo competitivo. Então, vamos combinar para a prova. Veio uma questão na prova, falando de contrato de concessão de serviço público. Perguntou para você qual a modalidade licitatória, você vai marcar concorrência ou diálogo competitivo. A tua linha D, concorrência ou diálogo competitivo. Tudo bem? Porque isso está na legislação. Fechado? Cuidado, então, com isso. Para a gente ir finalizando, responsabilidade civil do Estado. Gente, pelo amor de Deus, não esqueça da regra, da sistemática constitucional. Leia e releia o 37, parágrafo 6º da Constituição. Responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, ou pessoas jurídicas de direito público, ou pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Cuidado, porque não é qualquer pessoa de direito privado, ela precisa ser prestadora de serviços públicos. Exemplo, concessionárias de serviços públicos, estatais que prestam serviços públicos. Essas são abarcadas pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e vão responder de forma objetiva.
essa responsabilidade objetiva, que é a regra na Constituição, no 37, parágrafo 6º, está fundamentada pela teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo, que exige conduta, dano e nexo de causalidade. Conduta, dano e nexo de causalidade. Contudo, essa responsabilidade objetiva, que é a regra no 37, parágrafo 6º da Constituição, fundamentada na teoria do risco administrativo, a teoria do risco administrativo admite as excludentes do nexo causal. Cuidado com as excludentes. Conduta exclusiva da vítima. A própria vítima causou dano a ela. Isso exclui o nexo de causalidade. Se exclui o nexo de causalidade, automaticamente afasta a responsabilidade daquela pessoa jurídica. Fato de terceiro. Um terceiro exclusivamente causou dano a um particular. Não foi um agente estatal. Então, não há nexo de causalidade. Isso também afasta a responsabilidade. E também a questão de caso fortuito e força maior. Eventos imprevisíveis e inevitáveis. Isso afasta a responsabilidade da pessoa jurídica porque quebra o nexo de causalidade. Só toma cuidado com as pegadinhas na prova. Por exemplo, eu fico sempre muito preocupado com situações dentro de presídio. Então, vamos lá. O Joãozinho estava cumprindo pena privativa de liberdade e se matou dentro da cela. Para, respira e verifica as circunstâncias da morte do Joãozinho. Ele do nada pegou um lençol e se enforcou. Aí a conduta exclusiva da vítima, o Estado não tinha como prever, não tinha como evitar, realmente afasta a responsabilidade do Estado. Agora, a questão diz que o Joãozinho se matou dentro da cela com uma faca. Aí muda tudo, né, gente? Uma faca não podia estar dentro da cela. Então, há uma omissão específica. E falou de omissão específica, é responsabilidade objetiva do Estado. A mesma coisa é o fato de terceiro. Isso a banca cobra muito, cobra na primeira e na segunda fase de ADM. Joãozinho está cumprindo pena privativa de liberdade e é morto por um colega de cela. É óbvio que o poder público vai alegar fato de terceiro para se defender. Mas isso não é fato de terceiro. Isso é uma omissão específica do Estado. Essa pessoa está sob a guarda, a cautela, a custódia do Estado. Então não pode ele estar na cela cumprindo pena privativa de liberdade e um colega de cela matá-lo. Então, também é omissão específica do Estado. Então, cuidado que o que inicialmente pode parecer uma excludente, como no caso da pessoa se matar com uma faca dentro da cela, não é. É omissão específica do Estado, porque uma faca não poderia estar dentro da cela. No segundo caso, aquilo que parece inicialmente ser fato de terceiro, excludente do nexo causal, não é. Porque a pessoa está cumprindo pena, está sob a guarda e a custódia do Estado. Um colega de cela o mata, omissão específica do Estado, responsabilidade objetiva do Estado. Então, cuidado com essas pegadinhas, porque para ser excludente, tem que ser uma conduta exclusiva da vítima. Um fato exclusivo de terceiro. Somente um caso fortuito e uma força maior. Se a gente verifica uma conduta do Estado, como nesses exemplos que eu dei, uma conduta, uma omissão específica, o Estado responde de forma objetiva. Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao curso Verbo preparatório para o exame de ordem. Estamos chegando aí para a prova do 36º exame, dia 23 de outubro. Então, já estamos aí no aquecimento para essa prova no dia 23 de outubro. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar desses encontros, para que a gente possa falar de pontos importantes do direito administrativo para a sua prova da primeira fase OAB, que vai acontecer no dia 23 de outubro. Né? Então, já estamos aí na reta final, estamos aí nesse aquecimento, vamos ter o passaporte presencial, e então a gente precisa, nesses últimos momentos, nessas últimas semanas, nesses últimos dias, a gente ficar atento àquilo que tem maior relevância dentro de cada disciplina que você vai precisar saber para poder computar aí seus 40 pontos no dia da sua prova.
e vai dar tudo certo, né? Administrativo são 6 questões, então é importante que a gente domine aí alguns temas que têm grande incidência de cobrança. Banca FGV gosta de determinados temas. Dentro de cada tema, a gente tem aqueles pontos mais relevantes. E hoje, nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo, que eu acho que a nossa aula tem que ser sempre também algo que te deixe mais tranquilo, né? Nada de peso. Então, apesar de ser um estudo, da gente estar aqui para uma coisa séria, também quero que seja algo prazeroso para que você possa guardar aquilo que é mais importante dentro do direito administrativo para a sua prova, ok? Bom, a gente vai começar com uma legislação que a banca FGV gosta muito de cobrar. É a Lei 8.112/90. Essa Lei 8.112/90, eu gosto sempre de explicar ao aluno aquilo que ele está estudando, né? Porque é preciso que você entenda o que você está estudando e, principalmente, para você ter noção do que a banca está te cobrando no enunciado da questão. Então, o que é a Lei 8.112? Como é que a FGV vai cobrar isso do aluno? Ela vai falar, João, servidor público federal, ou de acordo com o Estatuto do Servidor Público Civil no âmbito federal. Amor, quando a banca falar Joãozinho, servidor público federal, quando a banca disser de acordo com o Estatuto do Servidor Público Civil no âmbito federal, ou de acordo com a Lei 8.112/90, a gente vai estar estudando o regime jurídico funcional, que é o regime jurídico estatutário, o servidor estatutário, ocupante de cargo público, que pode ser tanto um cargo de provimento efetivo, quanto um cargo em comissão, ele vai se sujeitar, o servidor estatutário, ocupante de cargo público, ele vai se sujeitar a esse diploma legal, que é a Lei 8.112/90, muito cobrada na nossa prova. Existem muitas partes relevantes na Lei 8.112, mas existem 2 situações que eu entendo que não dá para o candidato ir para a prova da OAB se não dominar esses pontos que nós vamos falar. Eu vou começar com a parte de provimentos. Prof, o que é um provimento? Provimento é o ingresso do servidor no cargo. Você sabe que existe o provimento originário, que é a nomeação. Inclusive, se você for lá no artigo 9º da Lei 8.112/90, você vai ver que a nomeação pode se dar, como eu disse, num cargo público de provimento efetivo, que pode ser isolado ou de carreira. Qual é a diferença do cargo isolado ou de carreira? Porque o cargo de provimento efetivo de carreira, ele é aquele cargo que admite um outro provimento, que é a promoção. Já o cargo de provimento efetivo isolado, aquele que ingressa no cargo, ele permanece ali até o final da sua vida funcional dentro da administração pública como servidor. Ele não tem a possibilidade de progressão funcional ou de promoção funcional, que é um outro provimento derivado, ou na verdade é um outro provimento chamado de provimento derivado, né? Que é a promoção. Então, a gente tem lá a nomeação num cargo de provimento efetivo ou num cargo em comissão. O cargo de provimento efetivo é aquele que vai ser ocupado por alguém que fez o concurso público, foi aprovado e, portanto, será nomeado no cargo de provimento efetivo. Artigo 9º, inciso 1. Quem é aquele que vai ocupar o cargo em comissão? Vamos lembrar que o cargo em comissão, ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, ele é uma exceção à regra do concurso público. Muita atenção ao artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Veja, toda vez que a gente estuda agentes públicos, estatuto jurídico, vira e mexe, a gente tem que dar um passeio lá pelo texto constitucional, que é a nossa lei suprema. E aí, quando eu falo para você de cargo em comissão, previsto no artigo 9º, inciso 2 da Lei 8.112, ou seja, uma nomeação num cargo em comissão, é aquele cargo de livre nomeação, de livre exoneração, que a gente chama de exoneração ad nutum. E aí, você tem que lembrar onde eu tenho essa exceção à regra do concurso público, cargo em comissão, no texto constitucional, e que é muito cobrado em prova, e eu vou comentar isso com você, porque isso é jurisprudência do STF
E isso já caiu na nossa prova da ordem. Bom, o cargo em comissão, o artigo 37, inciso 5, ele fala de cargo em comissão e função de confiança. Prof, cargo em comissão e função de confiança é a mesma coisa? Não. Cargo em comissão é uma espécie de cargo, função de confiança é uma função. E o que você precisa dominar para a prova? O que está no 37, inciso 5 da Constituição é muito importante você levar para a prova e entender. A função de confiança, por ela ser uma função, ela tem que ser entregue para quem é ocupante de cargo efetivo, exclusivamente de cargo efetivo. Então, veja, como é só uma função, ela não pode ficar aí solta, né? Ela tem que ser entregue para quem é ocupante de um cargo efetivo, tá no 37, inciso 5. A norma constitucional pede que a função de confiança seja entregue para alguém que é ocupante de cargo de provimento efetivo, tá? Então, por exemplo, sou técnica judiciária do TRF. Aí no Sul é TRF 4, aqui na região Sudeste é TRF 2. Então, a gente tem, sou técnica judiciária do TRF. TRF, Servidor Público Federal, se sujeita à Lei 8.112. Sou técnica judiciária do TRF e recebi uma função de confiança. Tá certo isso? Tá, porque eu estou ocupando um cargo de provimento efetivo de técnico judiciário e vou ter uma função de confiança. Posso ser oficial de gabinete e vou receber por essa função de confiança. Ok, eu estou atendendo, o meu exemplo está atendendo o que está no 37, inciso 5 da Constituição. E o cargo em comissão, prof? Cargo em comissão é um cargo, é uma espécie de cargo público, como a gente tem o cargo de provimento efetivo, como a gente tem o cargo vitalício, né? Que se diferenciam pelas suas características constitucionais e suas garantias, né? Constitucionais. Mas, enfim, o cargo em comissão, a gente já sabe, de livre nomeação e livre exoneração. É uma exceção à regra do concurso público, óbvio, meu amor, porque a pessoa é nomeada em razão da confiança que a autoridade que o nomeou tem em relação a ele. É preciso uma pessoalidade, confiar na capacidade dessa pessoa, né? Na expertise dessa pessoa, na lealdade, na ética, tudo que é importante para um bom servidor. E aí, nomeia-se alguém para um cargo em comissão. Veja que a Constituição diz assim, cargo em comissão, um percentual previsto em lei deve ser entregue para quem é servidor de carreira. Claro, para a gente não botar todo mundo que é de fora, né? Sendo nomeado num cargo em comissão. Não é essa a ideia da Constituição. Então, um percentual previsto em lei vai ser entregue para quem já é servidor de carreira. Mas o remanescente pode ser entregue para quem é de fora. Cláudia foi nomeada como assessora da Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aquele percentual já foi entregue para quem é servidor de carreira, o remanescente pode ser entregue para quem é de fora. Cláudia foi livremente nomeada e pode ser livremente exonerada. Eu estou trabalhando com você o que está na literalidade do 37, 37, inciso 5 da Constituição, porque ele cai muito em prova. E o que o STF diz na jurisprudência chama atenção? Chama a atenção das atribuições do cargo em comissão. Quais são as atribuições? De chefia, direção e assessoramento. A pessoa que é nomeada num cargo em comissão, ela vai ter essas atribuições. De chefia, ou assessoramento, ou direção. Isso é informativo do STF, isso está no artigo 37, inciso 5 da Constituição, e isso caiu na nossa prova. A FGV fez uma questão que foi da seguinte maneira. Ela fez uma questão dizendo que uma pessoa tinha sido contratada temporariamente para substituir uma professora titular numa escola federal. E essa professora substituta, ela foi tão bem no desempenho da função dela como professora, que os pais dos alunos fizeram um abaixo assinado pedindo à direção do colégio para que se fosse criado um cargo em comissão para essa professora substituta, para que ela pudesse continuar. Que ela não fosse embora quando a professora titular voltasse. E aí a banca pergunta para você se isso é constitucional. Claro que não é, meu amor. Porque cargo em comissão não é para isso. Cargo em comissão, como está no 37, inciso 5 da Constituição,
é para atribuições de chefia, direção e assessoramento. E não esqueça que cargo em comissão é uma exceção à regra do concurso público. Tudo bem? Fechado. Bom, falamos aí da nomeação, desses cargos, do cargo em comissão. Quero agora dar continuidade à parte de provimento. Eu vou trabalhar com você 2 provimentos que são muito cobrados na nossa prova. Vamos voltar para a Lei 8.112/90. Vamos trabalhar 2 artigos. O artigo 28, primeiro, e depois vamos trabalhar o artigo 29, tá? O que a gente vai trabalhar, então? A gente vai trabalhar a reintegração e depois a gente vai trabalhar a recondução. E depois a gente vai passear pelo texto constitucional, porque lá no texto constitucional também tem um artigo que vai juntar a reintegração com a recondução. Bom, quando eu olho o artigo 28 da Lei 8.112/90, eu me deparo com a reintegração, que é um provimento derivado. O único provimento originário é a nomeação, tá? Nós temos um rol de provimentos no artigo 8º da Lei 8.112, tá? Lá no artigo 8º a gente tem um rol de provimentos. Eu já trabalhei com você a nomeação e agora eu estou trabalhando a reintegração. A nomeação está também no artigo 9º e a reintegração está no artigo 28. Prof, o que eu preciso de saber de reintegração para a minha prova? Você vai guardar o seguinte, você vai marcar reintegração na sua prova se a banca disser que o servidor é estável, ok? Tem que ser estável, e a demissão dele foi invalidada ou por uma decisão administrativa ou uma decisão judicial. E aí, então, ele é reintegrado. Então, essas são as características da reintegração que você precisa guardar. O servidor precisa ser estável. Vamos lembrar a regrinha da estabilidade. Tem que ser ocupante de cargo de provimento efetivo, tem que estar lá pelo menos há 3 anos no exercício da função pública, e dentro desses 3 anos, essa pessoa tem que ter sido submetida a um estágio probatório, uma avaliação especial de desempenho e tem que ter sido aprovada. Aí sim, atendendo ao requisito temporal, 3 anos, atendendo ao requisito de mérito, ser aprovado no estágio probatório, nessa avaliação especial de desempenho, a pessoa tem estabilidade, né? Então, o fulaninho, ele é ocupante de cargo de provimento efetivo, ele já está lá há 5 anos, ele já é estável. Beleza, cabe a reintegração para ele? Cabe. Mas quando é que vai acontecer a reintegração? Em que situação fática na minha prova vai ter a reintegração? A reintegração vai acontecer quando a demissão desse servidor estável for invalidada ou por decisão administrativa ou por decisão judicial. Queridos, se eu estou falando de invalidação, se eu estou falando de anulação, é porque você vai ter uma situação em que a demissão é ilegal. Exemplo. Joãozinho foi demitido automaticamente sem que tenha sido instaurado um processo administrativo disciplinar. Ilegalidade. Porque a pessoa, para ser demitida, precisa ter um processo administrativo disciplinar. Ou então instaurou um processo administrativo disciplinar, constituiu uma comissão, mas não citaram o Joãozinho para que ele pudesse apresentar defesas, cercearam a sua defesa, não deixaram ele produzir nenhum tipo de prova. Isso também é ilegalidade. Não foi observado o devido processo legal, não foi observado ampla defesa e contraditório. Então tem uma ilegalidade. E aí, essa ilegalidade, ela pode ser derrubada, invalidada, tanto por decisões administrativas quanto por decisão judicial. Apareceu isso na prova. Servidor estável, demissão ilegal, invalidada por decisão administrativa ou decisão judicial, reintegração. A pessoa volta com todos os direitos garantidos relativos ao seu cargo. Já a recondução, vamos para o artigo 29 da Lei 8.112. O artigo 29 da Lei 8.112 vai falar da recondução. Eu vou abrir aqui, porque eu quero falar exatamente como está na lei. Artigo 29, então, da Lei 8.112/90. Você vai ver que tem 2 incisos. Para que haja a recondução, é importante também que o servidor público seja estável.
tanto na reintegração quanto na recondução, o servidor público precisa ser estável, ok? Isso é importantíssimo. Se não é estável, não cabe reintegração, não cabe a recondução. Agora vamos estudar a recondução, o artigo 29 da Lei 8.112 diz assim: recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Lembra aquele exemplo que eu dei? Sou técnica judiciária do TRF. Beleza. Beleza. Aí, já sou estável, já estou lá há 4 anos, no cargo de técnico. Eis que surge um concurso novamente para o TRF da minha região. Agora eu já tenho curso superior e eu vou tentar prova para analista judiciário. Porque ou você faz prova para técnico ou você faz prova para analista, né? Técnico nível médio, analista nível superior. Beleza. Aí eu falo assim, não, eu vou tentar agora fazer uma prova para analista. A graninha é melhor. Beleza. O que eu faço? Me afasto do cargo de técnico, né? Faço o concurso público, sendo aprovado, eu me afasto do cargo de técnico e ingresso no estágio probatório de analista judiciário. Por algum motivo que não nos interessa, eu sou inabilitada no estágio probatório. Como eu já era estável no cargo anteriormente ocupado, técnico judiciário, eu sou reconduzida ao meu cargo. É exatamente o que está no 29, inciso 1. E inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Beleza? Mas o que mais cai na prova é o 29, inciso 2. Reintegração do anterior ocupante. Então é assim, normalmente é isso que vem na prova. Joãozinho ocupa o cargo A. Maria ocupa o cargo B. O Joãozinho é afastado do cargo dele, demitido. A Maria, por algum motivo, passa a ocupar o cargo do Joãozinho. Só que o Joãozinho consegue ser reintegrado. Ele conseguiu a nulidade da demissão dele. Ele conseguiu um fato novo que provou a sua inocência, através de uma revisão, ele foi reintegrado. Só que o Joãozinho e a Maria não podem ocupar o mesmo cargo, né? Aí o que acontece? O Joãozinho, quando volta, se a Maria for estável, ela será reconduzida ao cargo anteriormente ocupado. Então, o Joãozinho ocupava o cargo A, Maria ocupava o cargo B. Joãozinho foi demitido do cargo A. A Maria, por algum motivo, ela vai para o cargo do Joãozinho, passa a ocupar o cargo A. Só que o Joãozinho consegue a sua reintegração. Ele vai voltar para o cargo A. Ele e a Maria não podem ficar no mesmo cargo. Se Maria for estável, ela será reconduzida ao cargo anteriormente ocupado e sem direito a nenhuma indenização. É isso que a gente tem no 29, inciso 2, e é o que cai mais na prova. Só que eu preciso que você venha comigo lá no artigo 41 da Constituição. O artigo 41 da Constituição, parágrafo 2º, diz assim: invalidada, agora eu estou no 41, parágrafo 2º da Constituição, porque a gente continua falando de reintegração e recondução. Estudamos o artigo 28 da Lei 8.112, que é a reintegração, o 29 da Lei 8.112, que é a recondução. Agora vamos para o texto constitucional, 41, parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, meu amor, para a prova, reintegração e recondução são importantíssimos. Não deixe de ler o 28 e o 29 da Lei 8.112. Sua prova é objetiva no dia 23 de outubro, ok? A tendência é a banca usar a literalidade dos artigos, então não dá mole. Eu brinco com vocês e digo assim, o que os olhos não veem, cai na prova, né? Então não dá mole para o azar, não é isso? Você quer os seus 40 pontos para seguir para a sua segunda fase. Então, vamos prestar atenção nos dispositivos. 28 e 29 da Lei 8.112, 41, parágrafo 2º da Constituição.
Ainda dentro da Lei 8.112, eu quero chamar a atenção para a situação do regime disciplinar, tá? Bom, nós temos os artigos 121 ao 126 da Lei 8.112, que vai falar da responsabilidade do servidor. É uma parte importante da lei, 121 ao 126 da Lei 8.112. Ali você vai ver que o servidor pode, no exercício de suas funções, responder em âmbito penal, administrativo, civil, pode ser penalizado nas 3 esferas concomitantemente, sem que isso configure bis in idem. Isso é o princípio da separação das instâncias, que a gente aprende na nossa aula de ADM, de acordo também com essa regrinha que a gente tem na legislação. Prof, onde eu encontro essa ideia do princípio da separação das instâncias e que o servidor pode ser penalizado nas 3 esferas concomitantemente, sem que isso configure bis in idem? O 121 e o 125. 121 e 125 da Lei 8.112. Mas o mais relevante, que eu acho que pode cair na nossa prova, é o artigo 126. O artigo 126, ele vai falar de uma, olha que interessante, de uma possível intercomunicação entre a esfera penal e a esfera administrativa. Veja que o artigo 126 diz para mim que se houver uma sentença penal absolutória, cuja fundamentação da absolvição seja negativa de autoria ou inexistência do fato, isso afasta a responsabilidade no âmbito administrativo. Então, querendo ou não, a gente pode ter essa intercomunicação entre a esfera penal e a esfera administrativa. Como é que isso pode acontecer? Quando a gente estiver diante de um crime funcional, por exemplo. Olha o nome, crime funcional. Ao mesmo tempo, é um crime tipificado no Código Penal, princípio da tipicidade, ao mesmo tempo é uma infração disciplinar. Então, há uma conexão. Eles estão ali, ó, conexos. A pessoa vai responder na esfera criminal e na esfera administrativa. A gente vai ter o direito penal punitivo e a gente vai ter o direito punitivo funcional aqui também. Digamos que essa pessoa, sofrendo uma ação penal, na esfera criminal, respondendo na esfera criminal, ele seja absolvido por negativa de autoria ou inexistência de fato. Se isso acontecer, automaticamente é afastada a responsabilidade no âmbito administrativo. O que eu quero te dizer é que, diante dessa sentença penal absolutória, com essa fundamentação prevista no artigo 126 da Lei 8.112, o que acontece? Esse servidor não vai responder no âmbito administrativo. Não vai ser instaurado um processo administrativo se ainda não foi. E se já foi, e ele foi demitido, ele pode ser reintegrado, se estável. Entendido? Vou repetir. Se a sentença penal absolutória tiver essa fundamentação que está no 126, negativa de autoria ou inexistência do fato, isso afasta a responsabilidade no âmbito administrativo. Está no dispositivo. É uma norma, está lá no 126 da Lei 8.112. Aí o que acontece? Se não houve ainda instauração de PAD, que é um pouco mais difícil isso acontecer, porque normalmente o PAD é instaurado e termina antes de uma ação penal. Se não houve a instalação do PAD, ninguém vai instaurar nada mais, porque isso vai afastar a responsabilidade no âmbito administrativo. Mas se já houve a instalação do PAD, que é o mais comum, e essa pessoa, digamos, tenha sido demitida, ela pode ser reintegrada, se estável. Então, muito cuidado com o artigo 126 da Lei 8.112. Vamos um pouquinho mais à frente para falar de sindicância e PAD, ainda na Lei 8.112. O artigo 143 da Lei 8.112 vai falar que, quando a administração tem ciência de uma irregularidade no serviço, ela está obrigada a apurar por sindicância ou por processo administrativo essa irregularidade. E aí vem a primeira pegadinha da banca. Veja que é preciso a gente saber interpretar o que está no dispositivo. Quando o artigo 143 diz sindicância ou PAD, é um ou outro.
Só que a banca vai te perguntar o seguinte: escuta, para instaurar um PAD, é sempre obrigatório ter uma sindicância prévia? Me diz aí. Fala para a prof. Não. Por quê, prof? Ué, porque o 143 falou para mim, um ou outro. Ou vai ser por sindicância, ou vai ser um processo administrativo disciplinar. São os meios formais para se apurar o ilícito funcional. Vai aplicar sanção, meu amor? Tem que garantir o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. E os meios formais para apuração do ilícito funcional ou será a sindicância ou será o PAD. Então, se a banca disser para você que sempre que for instaurado um PAD é obrigatório uma sindicância prévia, isso está errado, porque pode ser um ou outro. Vamos agora ao artigo 145. O artigo 145 vai falar da sindicância. É muito importante isso que a gente vai falar. Você vai ver o que pode acontecer quando uma sindicância é instaurada. A sindicância é uma apuração sumária, ok? Então, o 145 diz assim: da sindicância pode se originar o arquivamento do processo. Não deu em nada. 2. 145, inciso 2. Importantíssimo para a prova, isso você não pode esquecer nunca. Duas sanções que podem nascer da sindicância. Só essas duas. O 145, inciso 2 diz advertência ou suspensão até 30 dias. Ou seja, ou vai ser uma suspensão até 30 dias, ou vai ser uma advertência. Mais do que isso, eu não posso ter na sindicância. Ah, prof, então quer dizer que se passou de 30 dias a suspensão, tem que ser por outro meio formal? Tem que ser por outro meio formal. Então, as duas únicas penalidades que podem se originar da sindicância é a advertência e a suspensão até 30 dias. Fechado? O 145, inciso 3, atenção, pode levar à instauração do PAD, ou seja, o que o 145, inciso 3 diz para mim é que a sindicância pode levar à instauração de um PAD. Nesse caso, a sindicância será uma mera peça informativa. Prof, mas por que levou à instauração do PAD? Porque quando começou a apuração por meio de sindicância, a administração percebeu que a situação era mais grave e que seria, de repente, necessário aplicar uma penalidade além da advertência, além de uma suspensão até 30 dias. Isso não poderia ser por meio de sindicância, então isso levou à instauração do PAD. Então, guarde para a prova que a sindicância só pode gerar duas penalidades. Ou é a advertência ou é a suspensão até 30 dias. Outra coisa, também pode sim, não é obrigatório, mas pode começar com uma sindicância e terminar com a instauração de um PAD. É o artigo 145. Muito cuidado com isso na prova. O artigo 146 vai falar do PAD. Aí você percebe quais são as sanções que podem se originar de um processo administrativo disciplinar. Suspensão acima de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria. Cuidado que se a banca perguntar se a cassação de aposentadoria ela é compatível com a Constituição, apesar do caráter contributivo do regime previdenciário, você vai dizer que sim. Nós tivemos uma ADPF e foi declarado ali que é compatível com o texto constitucional, a cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade e destituição do cargo em comissão. Veja que as penalidades que podem nascer do processo administrativo disciplinar são mais pesadas. A suspensão, acima de 30 dias. A gente sabe que pela Lei 8.112, a suspensão pode chegar até 90 dias. O artigo 130 diz para mim que a suspensão pode chegar até 90 dias. Então, se for uma suspensão até 30 dias, é sindicância. Acima de 30 dias, chegando até 90, já tem que ser PAD. Saindo da suspensão, indo para aquelas situações mais pesadas que vão romper definitivamente o vínculo com a administração, a gente tem a demissão, a gente tem a cassação de aposentadoria, a gente tem a cassação de disponibilidade e a gente tem a destituição do cargo em comissão. Fechado? Outra coisa para a gente fechar aqui a Lei 8.112 é o seguinte:
Cuidado com o parágrafo único do artigo 137. O parágrafo único do artigo 137 foi declarado inconstitucional. Parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112 foi declarado inconstitucional, tá? Por quê? Porque nós não temos a possibilidade de pena perpétua no nosso ordenamento jurídico. Vai lá na Constituição, você vai ver que não cabe isso. Então não pode uma norma infraconstitucional, um estatuto de um servidor público, dizer que ele, sendo demitido por aquelas situações, que são situações realmente graves, que ele vai ser demitido e que ele não volta mais ao serviço público federal. Isso não cabe. O caput do 137 está valendo, mas o parágrafo único foi declarado inconstitucional, ok? Eu volto com outro tema de direito administrativo para nossa prova. Até já.